Nós vamos falar de um termo chamado karma, né? Quer dizer, a questão do karma, que é, na verdade, uma forma da gente dizer, não é? Que algo está acontecendo repetidas vezes na sua vida. Sempre me enfio em situação financeira difícil, sempre uma doença tal chega até a minha família, acomete a minha família, sempre pensamentos negativos me absorvem. Então isso a gente chama de karma, que é uma energia. Vou falar hoje sobre esse tema karma e vou usar o livro, né, Iluminando o Seu Caminho, do querido professor Heitor Miyazaki. Esse livro, então, Iluminando o Seu Caminho, de autoria de um pretor da série internacional, que a gente carinhosamente chama de professor Heitor Miyazaki. Então, eu utilizando o próprio livro do professor, aqui no capítulo 1, ele vai dizer, escrever o que rege o nosso destino. Então, explica aqui o professor, não é? O destino não é algo totalmente determinado, definido. É uma coisa que as pessoas pensam, não é? Nasci assim, vivi assim, você sempre é assim, minha vida não tem jeito. Ou seja, está praticamente dizendo ou predeterminando o seu destino. Se nós fôssemos reféns do destino e das circunstâncias que envolvem a nossa vida, então nós seríamos escravos. Mas como é que o homem pode ser escravo se ele é filho de Deus? Ora, filho de Deus significa, não é só uma palavra. Aliás, o conceito da Seichunen é muito interessante. Quando o professor Masaharu Taniguchi, que foi o que iniciou o movimento da Seichunen, ele diz o seguinte, olha, não adianta você dizer sou filho de Deus porque você tem uma filiação com Deus, ou seja, eu tenho filiação, sou filho de Deus, Deus é meu pai. Você só pode considerar-se filho de Deus se você assume responsabilidade sobre todas as coisas que acontecem na sua vida. Quando a gente diz você assume responsabilidade sobre todas as coisas que estão na sua vida, o que nós estamos querendo dizer? Dizendo que você é livre, que você não é escravo das circunstâncias e que este mundo é um mundo transitório. Ele é efêmero, a gente diz. E transitório significa passa, modifica-se. Ele vai se moldando com o tempo. Ora, mas quem molda o nosso destino? Quem molda as circunstâncias da nossa vida? É a mente, o artesão, o artífice, aquele que então vai moldando o destino, mas quando eu falo em mente, eu falo então em palavras, a força da própria palavra. Então, o nosso destino é construído a partir desta força da palavra. A gente tem um pouco o conceito equivocado que vem aí, principalmente dos filósofos, os gregos, que influenciaram muito a nossa cultura ocidental, e é um pensamento por demais racional, por demais determinista. E esse determinismo veio aí se arrastando há anos e anos. Uma hora é porque nós somos, é a genética que determina que nós somos, outra hora é a evolução. Então, nós da Seichunen fugimos desse pensamento determinista. Nós não negamos que existem os gêneses, que existiram as mutações, que ocorreram mudanças gradativas nas espécies de animais, dos seres vivos desse planeta. Nós não negamos isso, mas nós não aceitamos já a predeterminação. Se a humanidade tivesse, então, né, ou se a nossa filosofia tivesse sido influenciada por um pensamento grego, do Heráclito, por exemplo. O Heráclito era o pensador grego da transitoriedade. Ele dizia, aquele que disse, né, você não pode, né, nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Nem ele é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Né? Nem ele será o mesmo, nem o rio será o mesmo. Então esse seria o filósofo da transitoriedade, que é muito inspirador dentro do pensamento da Seichunen. Este mundo é efêmero, ele é transitório, ele vai e volta. Aliás, eu gostaria de saber se você sabe que música foi inspirada no pensamento do Heráclito. Vamos lá? Que música que foi? Lulu Santos. Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, né? Como o mar. Vem e vai como ondas, como o mar. Esse é o pensamento do Heráclito nessa belíssima canção do Lulu Santos, que mostra que nós temos que entender que o que nós estamos vivendo aqui, que você vive aí na sua casa, ao seu redor,
a circunstância que você está vivendo, mesmo boa, mesmo excelente circunstância, é transitória. Eu não estou dizendo que é transitória que vai passar para piorar, porque o pensamento humano é incrível, né? Você fala alguma coisa, o sujeito já pensa em coisa negativa. Quando eu falo em karma, quem conhece a palavra, né, já diz, isso é coisa ruim. Mas não, o karma, a energia, esta força, ela pode ser tanto benéfica, pode te ajudar, ou pode também te impulsionar de uma outra maneira. Não existe maléfico na Seichunen. Se uma situação foi gerada por uma força kármica, por uma energia que está dentro de você, mesmo que aparentemente seja prejudicial, parece que é prejudicial, não é. Todo mundo sabe, você sabe, eu sei também. Se você espetar algo na sua mão, certo? Um pedacinho de madeira, uma farpa de madeira e ficar na sua mão, vai gerar o quê? Uma infecção, pus, não é? O organismo, isso é mal? Não! É a defesa do organismo. O organismo está querendo te alertar que tem uma coisa que não é boa e que está dentro de você. E esse alerta te faz tirar esta farpa. E aí o organismo normaliza. Ou seja, então o pus, a reação do organismo, às vezes até meio violenta, é para dizer, opa, tem alguma coisa que é intrusa aí, vamos expulsar. Assim, a grande vida do universo, essa lei imanente no universo, fez com que, quando nós guardamos algo negativo na nossa mente, raiva, ira, ódio, ele nos alerta. A vida nos dá um alerta. E esse alerta é justamente para modificar aquilo que estava lá atrás, que o pensamento negativo que veio e chegou até aqui. Mas pode ser positivo. E aí o alerta da vida é ótimo, né? Porque aí as coisas boas começam a acontecer. Mas de onde vieram essas coisas boas? Por merecimento, por força, então, que a gente diz do karma. Então diz aqui o professor Heitor Miyazaki. Ele diz, os karmas, aliás, pegando um trecho até do livro do professor Masaharu Taniguchi, que é A Verdade da Vida, volume 15. Os karmas são uma espécie de vibração que vão e se materializam automaticamente ao longo da nossa existência. Ele poderá mudar, ele não mudará, enquanto não transcendermos esses karmas através da conscientização da verdade. Quando eu digo que o karma não muda enquanto não transcendermos a conscientização, eles não são transcendidos, né? Não são superados, enquanto a gente não se conscientiza da verdade, a conscientização aqui está escrito apreensão. Apreender significa modificar a maneira de eu ser. Então veja, eu estou aqui conversando com você, você está ouvindo aí no rádio, está dirigindo seu carro, pode até estar escutando, né, num CD, você gravou lá, baixou, sei lá o que pode, não sei. Aí, de repente, você está ouvindo isso e você pensa, legal, quanta coisa bacana, estou ouvindo, que legal, olha. Certo, mas isto apenas, por enquanto, é uma informação. Informação não muda a sua vida. Você tem que fazer com que a informação se transforme em conhecimento. E o passo seguinte é que o conhecimento se transforme em ação e em prática. Por isso que é comum a gente, às vezes, encontrar pessoas na Seichunen que dizem, nossa, eu conheço a Seichunen desde criança, eu nasci na Seichunen, como é que está a vida? Devagar, quase parando. Quer dizer, conhece a Seichunen, o pensamento da Seichunen, mas ele é informado, ela é informada sobre o que está escrito nos livros. Só que a informação não virou conhecimento. Quando ela vira conhecimento? Quando você se debruça, quando você estuda, quando você pratica, quando você lê. E aí vira o conhecimento, e eu falei quando você pratica, porque a prática e o conhecimento estão juntos. Ação e conhecimento e ação. Então, quando você começa a praticar, aí sim você pode dizer para mim que depois desta prática, você de fato está agindo conforme aquela informação que você teve no início. Então, recordando, eu tenho uma informação, faço com que a informação vire conhecimento. Conhecimento vai virar prática. Então, a partir do momento que você pratica, aquela informação inicial vira um hábito, vira algo natural, vira algo que está dentro de você, você age naturalmente naquela direção. É isso então que a gente diz transcender a força do karma através da conscientização da verdade. E aí você pode transcender de muitas maneiras. O professor Heitor Miyazaki explica nesse livro de forma bastante bacana a forma de transcender este karma, né? De transcender esses pensamentos negativos, ou então esta inércia, esta força inercial
que a gente mantém. Deixa eu abrir aqui na página, aqui, estamos então na página 22, agora eu vou para 23, não, vamos continuar 22 aqui. Ele escreve assim, ó, pode ser também que você, ele está se referindo a você, que veio a este mundo para aprender alguma lição, ou para ajudar outras pessoas, ou ambas as coisas. Então nós acreditamos que nós somos, em essência, um ser espiritual, que veio a este mundo viver uma experiência material. Um ser espiritual vivendo uma experiência material. E este ser espiritual traz uma bagagem. Essa bagagem, ela serve para nos impulsionar em determinada direção. Então eu trago os meus hábitos mentais já de longa data. E por isso que algumas pessoas apresentam determinadas tendências já desde a infância. Como é que eu faço para frear as tendências não boas e como é que eu faço para botar energia nas boas tendências? Então tem todo um processo educativo. Claro que eu elogiando as boas tendências, negando as más tendências ou enfatizando mais ainda aquilo que o ser humano está expressando de bom, essas boas tendências tendem a aflorar. Aliás, eu estive numa escola em Diadema, quem é pertinho aqui da capital, bom, do lado, vizinha, faz parte da Grande São Paulo, uma escola que tem 1.800 alunos. E é impressionante, quando nós começamos a fazer um trabalho, nós passamos um questionário para que os alunos colocassem para a gente o que eles pensavam da escola. Só o fato deles serem chamados a participar do processo da escola, de ouvir o que estava acontecendo na escola, aliás, de falar o que estava acontecendo na escola, do que eles acreditavam que estava bom, do que eles acreditavam que precisava melhorar, só esse fato já gerou mudança na escola. Eu ouvi isso da diretora, a professora Priscila me disse isso. E me disse, mas é incrível como esses alunos modificaram com um gesto tão pequeno. Quer dizer que antes os alunos que eram olhados, muitos ou alguns eram olhados com certa reserva, começaram a expressar uma outra forma de ser, mas que estava dentro dele. Então mudou aquela ideia de que o aluno era só um aluno que queria às vezes atrapalhar, que queria criar problema. E quando ele se sentiu participando, mudou a cabeça desse aluno e esse aluno começou a ajudar na escola. Então significa que o ser humano pode mudar, ele não é predestinado a ser de determinada maneira, como eu já falei anterior. Aliás, uma das formas da mudança é a oração. Como eu disse para vocês que a informação vira conhecimento e vira prática, a oração é a prática daquela informação. Então, quando eu estou orando, eu estou evocando a vida. Orar não é ficar pedindo a Deus algo, proclamando algo a Deus, algo como se estivesse me faltando algo. Como se eu estivesse buscando, através da oração, encher um buraco de uma carência enorme que vive em mim, que está em mim. Não. A oração é a declaração da vida, é declarar aquilo que já é de bom, que já é perfeito, que já é maravilhoso, que está aqui em mim, que está no universo. Então isso faz com que você modifique a inércia que você tem com uma determinada mania, um determinado hábito, um determinado pensamento, uma doença familiar, que é isso que nós chamamos então de karma. Então esse karma ele pode se manifestar, explica aqui o professor Heitor Miyazaki. O karma pode se manifestar através, então, da fala. É o karma que a gente, criado pelos maus hábitos de falar mal dos outros, mal do país, mal das pessoas, mal das circunstâncias. Então, a gente vai falando mal, vai falando mal, vai falando mal. Então, isso gera uma energia, uma força inercial chamada, então, karma. Que, eu vou fazer um parênteses aqui, que vem do sânscrito. É uma antiga linguagem clássica da Índia e que significa ação. Portanto, o karma simboliza a ação que cometemos pelo falar, pensar, agir. Então, nós estamos falando do falar, do pensar e do agir. Eu comecei falando já do falar. Esta ação, que significa karma, quando eu começo a repetir diversas vezes coisas negativas, a gente já sabe, até o nosso organismo sente. É uma coisa mais do que sabida. E se você começa a falar mal dos outros, você vai alimentando essas coisas negativas, o teu organismo, você como é filho de Deus, esta força negativa, pelo karma da fala negativa, ela acaba se acumulando dentro de você e uma hora tem que ser expulsa, porque você é filho de Deus.
Então essa coisa negativa, essa energia negativa, ela vai sair em alguma forma, doença ou coisa assim. Se você está, na verdade, com esse pensamento, né, com esse hábito de falar mal, corte esse hábito agora, por favor. Comece a trocar as falas negativas pelas falas positivas, pelas palavras positivas. Aliás, né, é engraçado, porque quando a gente vai falar mal dos outros, né, junta um tantão de gente, não é verdade? Se você vai fazer uma fofoca, quanta pessoa à sua volta. Vai falar bem de alguém, deve juntar uns 3 ou 4. O hábito que a gente tem de pensar de forma negativa. Aliás, a própria ciência hoje, falando a questão de como funciona o nosso cérebro, o cérebro esquerdo, o cérebro direito, não é? A gente sabe que, principalmente as pessoas que vivem na cidade, usam muito o cérebro racional, mas o nosso cérebro, o hemisfério esquerdo. Então, esse mau hábito faz com que a gente fique só analítico. E nós acabamos, então, deixando de utilizar o lado mais que busca a sensibilidade, que é o lado que a gente chama mais analógico das coisas. O outro é o digital, o hemisfério direito, o lado mais analógico, não é? Que a gente busca a parte da sensibilidade, de poesia, etc. Então, quem vive só com o lado racional, usando o seu lado esquerdo, do hemisfério esquerdo, fica uma pessoa muito fria, porque ela começa a analisar, fazer análise crítica de todas as coisas. E aí você vai falando, e vai gerando o karma, os karmas negativos da fala. Dizem, não é, que quando a pessoa fala muito mal, pode gerar, inclusive, feridas na boca ou outros tipos de enfermidades ligadas à mente, tá certo? Bom, a gente já sabe disso aí, a ciência já fala, já estamos sabendo disso, não estamos inventando nada. Hoje a ciência já comprovou, porque você vai ao médico hoje, a pessoa já pergunta como é o seu estilo de vida, considerando que esse estilo de vida afeta necessariamente o seu corpo. A outra parte criada que pode gerar karma é o pensamento. Então eu falei da fala e agora vamos falar do pensamento. Eu vou pensando negativamente e eu vou perdendo então, inclusive, a própria força, né, o próprio desejo de viver. Então nós não podemos nem falar negativamente, nem pensar negativamente e muito menos agir negativamente. O livro do professor Heitor é muito interessante porque ele traz um monte de histórias que ele foi pesquisando dentro dos jornais Estado de São Paulo, ele cita vários jornais aqui, então ele foi colecionando essas histórias de pessoas que agiram de forma negativa e acabaram então recebendo o troco de volta, né? Quem semeia vento, já sabe, né? Colhe tempestade, assim diziam os antigos, para explicar sobre essa lei kármica de ação e reação. Tem até uma história interessante que ele fala que lá na China, né? Ele conta aqui na China, que havia um senhor que fingia que era cego. E aí a esposa dele que ficava lá recolhendo o dinheiro. Um belo dia, né, ele estava lá de olho fechado, etc, tocando uma gaitinha, o povo lá botando dinheiro para ele, mas ele ouviu uma mulher dizendo assim, põe aqui nesse chapéu. E aí ele ouviu que a voz não era da mulher dele, e ele aí distraidamente disse que abriu o olho, levantou e foi em direção da mulher. Bom, dizem que o chinês saiu correndo, está correndo até agora, porque o povo queria pegar ele. Então o professor conta essa história para dizer a questão do karma produzido pela ação do corpo, ou seja, aquilo que eu faço com o meu corpo para prejudicar alguém. Necessariamente, então, esse karma vai se extinguir uma hora. E ele pode se extinguir, então, claro, de diversas formas, ouvindo uma grande dificuldade, ou então a partir do arrependimento, da conscientização da verdade, você modifica a sua maneira de ser. Quando eu falo do arrependimento, o professor Masaru Taniguchi conta até uma história que chegou lá um soldado da Segunda Guerra Mundial para conversar com ele que estava com um problema sério nas pernas, ele não andava, não se locomovia. E o professor Masaru Taniguchi foi conversando com ele e ele foi contando que ele era um exímio espadachim, que ele lutava com a espada como ninguém. E ele havia matado 85 pessoas no cálculo dele e outros animais também. E o professor Masaru Taniguchi conta que ele falou isso com nenhum arrependimento. E aí ele queria queria saber qual é a causa mental, por que ele estava desse jeito, queria ser curado. Mas o próprio professor Masaru Taniguchi diz, olha, não tem como curá-lo. Por quê? Porque ele não se arrependeu.
Então, não é que a cura que acontece às vezes, porque você diz, olha, a pessoa se curou fazendo oração, meditação, lendo um livro, não é que a cura ocorre assim por um passe simplesmente de mágica. A ciência vai chegar a explicar isso mais detalhadamente. Acontece que a modificação do pensamento a partir do arrependimento é tão grande que a pessoa então acaba modificando o seu próprio corpo. Então, a gente sabe disso, que essa mudança é possível de acontecer. Mas eu queria deixar então um recadinho para você, porque assim, o que eu posso fazer de prática, Marcos, no meu dia a dia? Então eu vou dar uma dica para você que chama-se o relógio de sol, gravar somente as horas em que o sol brilha. Eu desafio você a fazer o seguinte, pegar um caderno e registrar, ficar com um caderninho na mão e todos os dias você andar com esse caderninho e cada fato bacana, bom, que você ler, que você ouvir, que você presenciar, ver, alguém fazendo bem para o outro, você registra nesse caderno, como se fosse um diário, e aliás é um diário de bordo. E depois no final do dia, você vai ler todos esses fatos bons que você viu e presenciou. Isso vai criar uma energia tão positiva ao seu redor, e eu tenho feito isso, tenho usado até o meu telefone para fazer isso aí, porque eu fotografo. E aí olha que interessante, um belo dia eu estou andando na rua, aliás não, eu peguei um jornal e li que existia uma pessoa, uma bióloga em São Paulo, que ela anda fotografando, catalogando aquelas plantas que nascem na rachadura das calçadas das paredes. Olha, eu confesso um negócio para você, para mim tudo aquilo lá era mato. E até enfeiava a cidade. Né? A prefeitura não foi lá cortar, onde já se viu. Quando eu li isso, mudou minha mente. Olha que coisa incrível. E aí eu comecei a fotografar e eu descobri que existe um monte de espécies, que tem flor que nasce, um monte de flor diferente. Até aí a vida nos brinda. Nas rachaduras, onde nem tem terra, como é que essas plantas sobrevivem? Olha como a vida é grandiosa e maravilhosa. E aí mudou o meu conceito. E hoje eu registro isso no meu diário do relógio de sol e registro isso no meu celular, fotografando e mandando para os meus amigos. Então eu queria convidar vocês a criar esse hábito para que a gente crie, né, uma atmosfera de amor, de solidariedade, de companheirismo. E se acontecerem alguns karmas negativos, que se extinguam pela força da verdade. Vou agradecer você, mas temos uma oração, não é verdade? Para realizar. Muito obrigado. Do livro Minhas Orações, página 36. Quando falhar um projeto 99% pronto. Já lhe aconteceu de um projeto seu deparar com um contratempo quando estava a um passo da concretização e acabar em fracasso? Se isso aconteceu, é porque você considerava esse projeto como seu trabalho e o executava com a força do seu ego. Ao executar um trabalho, mentalize o seguinte: as minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Portanto, nada nem ninguém pode impedir a realização de minhas obras. O êxito deste trabalho constitui êxito da obra de Deus. Deus necessariamente me protege. Muito obrigado.